Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Como é que tá essa quarta-feira de carnaval? Tudo bem? Retornando às atividades normais do canal aqui, e eu me deparo com uma coisa bizarra, para não dizer totalmente sem sentido, que é a entrevista da Maria Card com o Rodrigo Faro. Eu não sou fã de nenhum dos dois, não assisto. Aliás, tem muito tempo que eu não assisto TV aberta, né? Já faz um bom tempo, de 2 anos. Mas não pude de ser impactado sobre essa entrevista cheia de absurdos, cheia de pseudo conteúdo, cheia de informações falsas sem comprovação científica. E o que me chama mais atenção é como que a cultura do palco, né? A cultura da saúde de palco, ela tem tomado conta. Ela não é uma profissional formada em uma área da medicina ou da área de saúde para poder falar sobre alimentação, sobre correções genéticas que podem ser feitas através da alimentação e que os genes dos filhos são modificados através dessa alimentação mais, entre aspas, saudável. É, eu digo isso com muita franqueza, com muita honestidade. Eu desconheço totalmente qualquer artigo científico que aborde essa questão dos impactos nutricionais numa cadeia genética. Existem doenças que são hereditárias, existem doenças que são naturalmente modificadas durante o útero, né? Você não precisa de ter parentes autistas para você desenvolver o autismo, ou síndrome de Asperger, ou como que você quiser, ou síndrome de Down. São doenças genéticas que não têm, né, tem explicação, mas elas acontecem dentro de um espectro, né, de uma faixa de condições específicas. E isso tudo a gente está vendo uma pessoa num canal, uma concessão pública de TV, falar esses absurdos. Televisão sempre foi um extrato do lixo do churume, que é a desinformação, né? E quando um entrevistador fica impressionado com esse tipo de coisa, o que a gente pode concluir? A gente pode concluir que essa pessoa ela acredita em qualquer coisa. Eu duvido. Sabe o que seria legal de verdade mesmo? Que esses programas de televisão que falam sobre isso trouxessem um profissional depois, um especialista na área, para rebater ponto a ponto aquele discurso negacionista. Eu colocaria os dois de frente a frente, né? Igual se fazem alguns canais do YouTube que eles colocam um ateu e um cristão para debater, né? Um coach quântico e uma psicóloga para debater. Isso seria muito interessante porque são coisas extremamente anticientíficas, antipráticas, anti-informação, né? E são coisas que não têm sentido de serem propagadas ou as pessoas darem palco ou visibilidade para esse tipo de conteúdo, né? Isso é muito triste. O Brasil ele se apega, o brasileiro em geral se apega, né? O Brasil, quando eu falo enquanto nação, ele se apega muito a soluções mágicas, né? A gente tem uma cultura de salvadores. Isso não pode ser negado, né? As pessoas vão salvar as outras. Essa cultura do herói que traz as receitas mágicas, né? Isso é muito preocupante. A gente está vendo uma onda de obscurantismo crescendo e um negacionismo muito grande com relação à ciência em si. Essas pessoas não têm capacidade, por exemplo, para analisar um artigo científico, discorrer sobre ele. É o que eu sempre bato na tecla, né? Existe um furibostão aí que fala
coloca citações de artigos e eu fico simplesmente impressionado como que esse povo gera desinformação. Tem um médico também, que eu não preciso citar o nome dele, mas que se tem como linha sucessória do Papa e é um tremendo picareta, né? Essa coisa do empreendedorismo de palco, dessa coisa de você conseguir se resolver, made self-man, né? Você é um homem que se faz. Ela é muito curiosa, é um fenômeno importado dos Estados Unidos. Ela não é um fenômeno isolado. E isso está assim atingindo patamares absurdos no Brasil. Tanto que a quantidade de gente que cai em golpes aqui no Brasil é enorme. Tem gente que acredita em trade, tem pirâmide, Bitcoin, tudo isso o pessoal acha que vai ter um lucro fácil. Não existe lucro fácil, né? Não existe essa regra. Se tivesse lucro fácil, a gente não teria um sistema bancário baseado, né, naquilo que ele é hoje, em cima de tábuas atuariais, de regras de risco, de compliance, e as pessoas divulgam informações de uma maneira muito pouco objetiva, prática e direta sobre aquilo que é verdade. E elas defendem com unhas e dentes essas picaretagens que acontecem. Eu não vou dizer não só que isso é um risco tremendo para enquanto sociedade, mas isso mostra também o desmonte da pesquisa, né, o desmonte da educação, o desmonte do aparelhamento das instituições, né, o desmonte das equipes das universidades, o desmonte da saúde primária, da atenção primária, né? A gente só vê os indicadores cada vez mais e mais ruins. E se você for pensar em termos de processos, isso acaba impactando a vida de milhões de pessoas. É muito estranho isso e para mim não faz o menor sentido a gente continuar defendendo pseudociência, pseudo-enganação. Dar palco para isso é uma forma de popularizar respostas que as pessoas vendem, né? Vendem como corretas e mostram status de riqueza e poder que são infactíveis, né? Se a gente for pensar poder, dinheiro, o desejo de ascensão social, eles são muito grandes no brasileiro, né? A gente vê pessoas que estão aí, engenheiros que estão no Uber, daqui a pouco vão ser os médicos, né? A gente vai começar a ver médico dirigindo Uber e vai achar normal, né? Infelizmente, essa é a situação do Brasil no momento e eu fico simplesmente indignado com tudo isso. É muito difícil para quem analisa dados, analisa comportamentos e vê tendências, você encontrar com esse tipo de disseminação de fake news em escala aberta para um público X, né, que é uma amplitude muito maior, e ninguém ofereceu um contraponto ou um contrassenso. Então, nesses casos, a gente tem uma coisa muito triste, que é a desinformação generalizada, né? É o que eu sempre falo, não existe receita de bolo para muitas coisas. Existe simplesmente você pegar um dado, estudar, né, analisar aquele dado e tratar aquele dado com a seriedade que ele precisa. Você dá um search escolar, por exemplo, no Google Scholar, para identificar alguma tese, né, que concorde com a sua linha de argumentação, é fácil. Você vai encontrar um monte de coisa absurda, né? Não quer dizer que a academia também é 100% pura, mas a academia se permite questionar e duvidar de tudo, né? Duvidar até dela mesma enquanto geradora de respostas.
mas ela sabe que isso faz parte do processo construtivo da ciência, né? Quando, por exemplo, surge uma teoria, por exemplo, do bóson de Higgs, ela demorou para ser comprovada. Muitas coisas da teoria do Einstein, elas foram comprovadas agora, né? E muitas coisas de outros inúmeros cientistas vão ser comprovadas agora também, né? Aí, em termos de macroeconomia, então a gente vê coisas que estão agora sendo comprovadas por teses econômicas que já foram apresentadas há mais de 20, 40 anos. O Nash, por exemplo, com a sua teoria de jogos, ele demorou muito tempo para ser reconhecido, né? E olha que é um cara que eu admiro demais, né? O Hawkins, por exemplo, né? O Hawkins era um divulgador científico acima de tudo, mas ele era um cara preocupado com a fundamentação teórica e todo o discurso. E se ele tivesse vivo agora, tivesse participando desses momentos, ele ficaria muito puto, né? Ficaria muito pé da cabeça. Por favor, gente, sejam responsáveis quando vocês divulgam as coisas. Tenham um crivo para analisar, estudem, não falam da cabeça, não tirem do Instituto Dataku de informação, não tirem do Vozes da minha cabeça para comprovar essa tese, né? Isso é muito perigoso. E dar palco para maluco é muito fácil. A gente quer ver o espetáculo. Mas quando o espetáculo ele propaga ideias absurdas, né, sem comprovação científica ou sem efeitos de causa, né, elas são perigosas e elas levam pessoas a regimes muito, mas muito mesmo chocantes. E o desfecho clínico pior ainda. Por isso que eu falo e tanto e bato muito na tecla da medicina ser baseada em evidências e não achéncias. MBE é importante exatamente por causa disso. Ler o artigo, ler uma publicação, né? Ver um paper sério, discutir um paper que não é sério, né? Eu sempre falo que a academia é o lugar do debate, né? Você pode vir com uma tese absurda e essa tese tem que se provar. Ela tem que se sustentar com N cenários. Teses de comportamento humano, de filosofia, de psicologia, elas precisam de ser muito bem fundamentadas até do ponto de vista estatístico, né? E o que eu menos vejo é teses, principalmente de comportamento humano, sem qualquer validação estatística. É o puro achismo. E lá nos Estados Unidos, isso é uma coisa assim absurda, né? Uma coisa sem explicação. É onde se produz mais pseudociência que qualquer outro lugar no mundo. Bem, é essa reflexão que eu trago mais uma vez um dia. Por favor, fiquem atentos. Inscreva-se no canal, dê o seu joinha, dê o seu like. Uma boa quarta-feira para vocês. Fiquem bem e não passarão.